Né? Já. Mas você acha, perdão por te interromper, você acha que a imprensa, chamada grande imprensa, ela trata o Lula com os mesmos parâmetros que tratava o Fernando Henrique? Eu me refiro. Não tá. Isso, o que você acha que existe? É um preconceito de classe? Eu acho que é o mais renitente de todos os preconceitos, né? Isso, você quer saber? Assim, vivemos hoje a era da afirmação de identidade, sabe? Não tenho nada contra. Às vezes a coisa foge um pouco do escopo democrático, mas eu entendo as razões da militância e tal. Agora, o preconceito de classe continua a ser um preconceito claro. Eu lembro Paulo Guedes falando das empregadas domésticas quando o dólar começou a disparar lá pré-pandemia, né? Vai empregado indo para Disney, não sei o quê. A gente tem isso, né? A gente percebe isso em todos os lugares, nos restaurantes que a gente frequenta, nas escolas particulares. O preconceito de classe está presente na relação dos empregados domésticos com seus patrões. Então, tem isso, né? Claro que Fernando Henrique fala, digamos assim, um código, e sem qualquer crítica aqui ao presidente, ao ex-presidente. Ele fala um código que é mais reconhecível pelas elites, e a imprensa, a grande imprensa, ela tem, né? O viés dela ainda e será sempre, um viés elitista. Então, tem uma coisa ali de código, né? Agora, permanece um pouco, e isso eu vi muito claramente, tenho visto, especialmente agora nesse negócio da transição, né? Fica parecendo que o Lula tem. Isso me indigna um pouco, porque eu sou filho da classe operária, eu reivindico. Eu posso não ter cara disso, porque a cara disso eu digo é porque ela tem algumas marcas, né? Desde vocabulário, não sei o quê, né? Padrão de consumo e discurso, então isso é perceptível, não é no formato do crânio, mas é nas expressões da cultura. Na lambrosura. Não, senhora. Não, senhora. A questão é de natureza sociológica mesmo. Posso não parecer, mas eu sou filho da classe operária. E eu vejo, cheio de indignação também, um pouco pessoal, quase que assim, a ideia de que o Lula precisa pedir licença para governar. Ele não precisa pedir licença para governar. A licença que lhe foi dada pelo regime democrático. Ou nós topamos isso ou não topamos. Eu topo. Entende? Eu topo. Né? Eu fiquei. São pessoas que eu respeito, mas eu fiquei muito puto. Com o Armínio Fraga dando uma aulinha, uma escolinha de professor Raimundo para Lula sobre responsabilidade fiscal. O Lula fez lá uma indagação retórica, por que só se fala de equilíbrio fiscal e responsabilidade fiscal, não responsabilidade social? Era uma pergunta retórica. Não estava ali dado, vou enfiar o pé na jaca, vou gastar como se não houvesse amanhã. Nada diferente do que ele falou na campanha eleitoral? Não, atenção, nada diferente do que o Roberto Campos Neto disse no dia seguinte. Claro. Só com uma certa diferença de ênfase. O Lula, em última instância, está dizendo não existe responsabilidade fiscal sem responsabilidade social. E aí o Roberto Campos Neto disse não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Tem uma diferença de ênfase. Eu te digo qual é a diferença de ênfase. A diferença de âncora, talvez. Um é nomeado e aprovado pelo Senado, o outro tem 50,9% dos votos. 50,9% dos votos. O Lula tem um emprego que dependeu de 60 milhões de pessoas 60 milhões de pessoas. O mesmo dia ir lá e dizer é ele. É ele porque isso aqui não é bom para mim e isso tudo que estava dizendo que era muito bom para mim, de fato, não é bom. E aí vai o Armínio, eu respeito, eu gosto do Armínio, mas vai e faz assim, então vou explicar para o senhor o que é. Desculpa, Armínio, você deixou o governo com o Banco Central 45% de juro, o Lula baixou bem mais do que isso nos 8 anos dele. Né? E eu não estou te chamando de incompetente, Armínio, só estou dizendo que ele soube fazer nesses 8 anos. Né? E depois aí vai Malan, baixa o próprio Armínio, outra cartinha.
Alguém escreveu cartinha para Bolsonaro? O mercado escreveu cartinha para Bolsonaro? Tudo bem, eles declararam voto no Lula. Mas você não pode declarar voto no Lula e querer ser voto gold. Você entendeu? Então, todo mundo é silver, eu sou gold. Porque, afinal de contas, eu sou... Né? Acho que houve ali um traço de arrogância. E até disso, Armínio, você vai se arrepender dessa lacrada. Vocês vão se arrepender dessa lacrada. Ela é desnecessária. Ela é desnecessária. Né? Porque, então, façam uma crítica. Eu quero uma crítica consistente. Vamos fazer o seguinte, Armínio, vamos fazer uma cartinha explicando qual foi o regime fiscal do Guedes e como é que se chegou ao orçamento do ano que vem, 2023. Esse orçamento picareta, vigarista, coisa de gente mau caráter, de gente canalha, né? Que aí você é para usar adjetivo, vamos lá. Né? Como é que você tira 16,6 bilhões da saúde, sendo a saúde como está hoje, tira da educação vendo como está hoje, tira do Minha Casa Minha Vida, e depois o Lula ganha a eleição, e aí o Lula tem que fazer o quê? Os primeiros salamaleques dele, primeiro tem que se ajoelhar de frente para o mercado, dizer, olha, não sei o que tal. Não, porque esse regime que essa gente endossou tem esse troço como herança. Tá vendo como você não é um liberal? Mas vem cá, mas um liberal defende o orçamento que está aí? É isso mesmo? Você pode responder que você é um liberal no sentido norte-americano do termo, não é chique? Então é sim. Pronto. Eu sou um liberal americano. Um liberal como Bernie Sanders. Agora, assim, cara, isso honra o quê? A tradição liberal. Isso não honra nem a verdade. Isso não honra nem os fatos. Né? E ser um liberal ao arrepio dos fatos não me parece que seja muito prudente. Né? Então, assim, acho que há esse tratamento um pouco preconceituoso, sim. Né? Eu até te diria, se eu estou falando com o Lula aí, o presidente fosse dizer, Reinaldo, eu vou falar aqui, eu preciso de responsabilidade social, ficar falando, presidente, não entra nisso, porque vamos fazer um escarcéu à toa e não ajuda a transição, e o senhor vai na transição, o senhor fala o que o senhor quer. Não, o senhor propõe o que o senhor acha que precisa propor. Eu diria isso. Agora, uma vez dito também, não cabe magnificar. Ficou parecendo ter chutado a santa. Teve aquele título de um editorial da Folha, logo depois das eleições, que a mim chamou a atenção. Lula ao centro. Eu nunca vi isso. Um jornal dá uma ordem ao presidente da República? Não, e que ficou não é normal. Ficou estranho e eu diria, né, mais, né, ficou parecendo assim quase uma ordem de natureza militar num governo que no momento que se enfrenta uma coisa que tem natureza militar, né? Ao centro, marcha soldado ao centro. Sim, e é uma coisa um pouco desproporcional, porque o presidente da República tem 60 milhões de votos e um jornal diário hoje, por mais leitores que tem 200, 300 mil leitores. Veja, o que não lhe tira, entenda, veja, não lhe tira o direito de ter opiniões, mas evidente. Pode ter, né? O problema é um pouco os modos e jeitos. O país parece ter perdido os modos e jeitos. Que fica uma coisa meio assim de... é preciso retirar... Militar tem militar tem o espírito da tutela do país e acha que de algum jeito precisa tutelar o Lula. Aí vem o mercado e acha que precisa tutelar o Lula, e não sei quem acha que precisa tutelar. Vamos tirar o espírito da tutela, né? E vamos fazer um debate informado. Eu acho que isso até agora, no que diz respeito ao orçamento, não aconteceu. Eu até tenho brincado, né? E o Samuel Pessoa, ele até respondeu esse meu desafio, né? Eu acho, por exemplo, uma sacanagem que se exija de menino que faz Enem, menina que faz Enem, que apresente o problema e a solução, né? Tem solução que está aí no Brasil sem solução faz muito tempo, assim. E o menino, numa redação, tem de apresentar o problema, né? E a solução. Eu digo, não é preciso. Com 16 anos, não tem nem solução para coisas muito mais urgentes para ele. Agora, os críticos, aí sim, especialmente da imprensa, tá bom, então tem que ter solução também, tem que dar alguma resposta.
Não basta pegar e falar assim, com 145 bilhões, mais não sei o quê, você pode ter uma dívida de 2% do PIB, quando ela vinha aumentar em 2%, em 2 pontos percentuais, né? Quando vinha uma trajetória que está em 79%, pode ir não sei quanto. Tá bom, querido, tá. Isso pode ser uma consequência, muito bem. E deixar o orçamento como está? Acontece o quê? Aí é isso que me causa... Não, isso que eu estou falando, nem baixa juros, nem sobe juros, nem nada. Eu só quero saber o seguinte, e deixar o orçamento como está? Não. Aconteceria o quê? O André Singer, o cientista político e jornalista André Singer, que diz isso em artigos recentes, ele diz que a principal contradição do país é entre o consenso democrático e o mercado. O mercado não aceita a decisão das urnas. E tem que aceitar. Não, mas isso vai causar inflação, vai causar não sei o quê, vai causar não sei o que lá. Bom, isso vai se refletir nos índices, quem está no governo vai ter que saber disso, vai ter que administrar isso, sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso, então, ter um pacto em favor do esclarecimento. Eu ainda não vi na imprensa, eu tenho feito esse esforço como colunista, mas eu ainda não vi na imprensa de maneira organizada, eu acho que ela deveria fazer isso. Tem de pegar esse orçamento que está lá, que vai ser revisto, e dizer o que ele implicava. Claro. Né? Nós vamos aplicar esse orçamento como está aqui. Ele implica o quê? Para começo de conversa, implica R$400 no Bolsa Família. É sustentável? Implica nas universidades sem recursos para pagar a conta de luz. Universidades sem recursos para conta de luz, para pagar a conta de água. A fila crescente do SUS acabou e a degradação contínua. Claro, o fim dos remédios, é verdade. O fim dos remédios. Deixa eu mudar ou põe isso na mesa, ou fica muito difícil debater.